E aí pessoal, Formiga na Tela hoje falando de terror e nós vamos pegar um conto aqui da coletânea Abissal, Terror das Profundezas, para comentar A Garrafa e a Fossa, de autoria de ninguém menos quem? Rafael, por gentileza? Eu até queria apontar na telinha, mas eu não sei onde vai sair, mas Gustavo Clive Rodrigues. Bom, se você que está aqui nesse vídeo ainda não ouviu o nosso podcast falando sobre essa antologia Abissal, Terror das Profundezas, dá um pulinho lá no nosso Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, enfim, o seu agregador de podcast favorito, porque lá nós falamos um pouquinho sobre essa antologia. Nós não demos spoilers de nenhum conto, tá? Nós só falamos um pouco da concepção, como ela foi formatada, falamos com os editores da Lura Editorial, que é a editora que publicou, falamos com a J.C. Gray, que foi a organizadora, falamos também com o Walter Zebart, que foi um outro autor que também publicou aqui nessa antologia. Nós falamos um pouquinho dos nossos contos e também falamos um pouco sobre todo esse conceito de terror que acontece em alto mar ou nas profundezas. Então, fica um podcast bem legal, vale a pena você dar uma conferida. Meu nome é Hugo Queiroz e sou o segundo sargento da Marinha do Brasil. Ou pelo menos, era. Preciso deixar este relato antes que minha mente se perca de vez para a insanidade ou esquecimento. A cada instante nesse lugar ignorado por Deus, sinto meu cérebro se despedaçando com minhas capacidades. Para falar sobre o meu conto A Garrafa e a Fossa, vou dar aqui uma brevíssima sinopse, porque em conto, se a gente falar um pouquinho mais, acaba estragando. O conto ele é um relato em primeira pessoa do Hugo Queiroz. Ele fazia parte da tripulação do submarino Sebroma, onde eles estão ainda na jurisprudência do Brasil, né? Eles estão aí a uma distância de quase 3.000 quilômetros da costa brasileira, e ali abre uma fossa gigantesca, maior que a Fossa das Marianas. E como eles são a embarcação mais próxima, eles vão até lá para fazer um primeiro reconhecimento até a chegada de um batiscafo estrangeiro, para que esse batiscafo, sim, ele tenha a capacidade de ir muito mais profundo que o submarino para analisar, afinal, o que aconteceu, por que essa fossa se abriu e o que é essa fossa. Só que quando ele começa a descrever esse relato, você já percebe que tem algumas coisas estranhas. Então a ideia é você acompanhar esse relato para saber o que aconteceu com esse personagem. É interessante a gente já deixar claro que como rolou no podcast, né? Aqui também a gente não vai dar spoiler, né? A nossa ideia é comentar e aproveitar que nós temos agora um escritor entre nós, né? E comentar aí como é que funciona o processo criativo, sabe? Como é que ele chegou no conto, né? Na forma final do conto. E também é óbvio, né? Ninguém aqui vai ser ingênuo de falar, não, isso aqui não tem promoção. Tem promoção sim, né? A gente tá querendo que você, sei lá, corra atrás lá na Amazon e compre. Se não vai comprar o Abissal completo, compre só o conto do Gustavo, né? Pra ver aí o nosso talento emergente no mundo das letras, que é muito bacana e também, assim, dentro de um universo que tá muito na moda, tá muito em voga a gente falar de horror cósmico, né, graças a essa onda de Lovecraft que a gente vê aí, sabe, há muito tempo e não dá sinais de enfraquecimento, por motivos que nós já comentamos aqui, inclusive, né, essa questão do horror cósmico é um negócio muito contemporâneo, é um negócio que serve muito bem ao leitor moderno, e o que o Gustavo fez aqui é obviamente um conto de horror cósmico, né, e cosmicismo por excelência, aonde ele se aproveita também dessas características que o mar traz, né, no imaginário das pessoas, que é um fascínio e um temor inegável, né, o que a gente tem assim no ambiente marítimo.
Antes da gente falar aí das considerações finais aqui, é óbvio, né? Sabe, ninguém vai achar que, sei lá, eu e o Rafael chegar aqui falando, não, Gustavo, porque a gente não gostou do conto, né? Não teria como, né? A gente fazer isso, até porque senão a gente não teria topado fazer não sei, o programa. Rafael, ele leu antes, um pouquinho antes da gente gravar, eu não sei ainda a opinião dele, pode ser que ele chegue e fale isso mesmo. Né? Eu adorei, gostei muito bom, Gustavo, parabéns. Esse bilhete é verdade. Eu achei legal que você falou dessa questão da contemporaneidade do horror cósmico, porque assim, é até legal que tenha sido o Gustavo a escrever um negócio assim, porque há clamores, né, principalmente do pessoal que apoia a gente, que conhece a gente, que a gente dê um passo à frente na parte da criação, porque algumas coisas para nós parece realmente meio que andar de bicicleta, né? Tipo, falar de ficção científica e de terror. E, porra, quem acompanha a gente sabe que, no mínimo, o Gustavo tem algum repertório para escrever um conto dessa ordem, né? O sujeito foi a cara do programa sobre pessimismo cósmico que a gente publicou não tem nem muito tempo. E eu achei bacana de você ter falado dessa questão da contemporaneidade do horror, porque é uma questão que nos toca, né? A gente não fala tanto sobre ela só porque é divertido. Não, é porque nós temos também, a nossa parte filósofa tem essa consciência de que a humanidade hoje está num momento de encruzilhada entre explorar o desconhecido para sobrevivência e enfrentar uma ameaça iminente de extinção. Vocês podem ver que o programa vai ser muito positivo, inclusive. Então, assim, retomar autores como, por exemplo, o Lovecraft é interessante por dois motivos. Primeiro, porque é uma coisa que a gente não cansa de lembrar por aqui, mas infelizmente é uma verdade. Lovecraft, como escritor, não era lá grandes coisas, né? Então, assim, quando a gente pega pessoas, sabe, com algum talento, ou, como você bem disse, né, escritores emergentes, como o nosso amigo aí, que não é bem emergente, né, já tem uma experiência na lomba aí para exibir para os outros. Mas assim, quando você pega escritores mais habilidosos que o Lovecraft, sempre sai coisas melhores com as ideias do Lovecraft do que o que ele próprio fazia. E sem puxar saquismo nenhum, eu realmente gostei de A Garrafa e a Fossa. Funciona porque é um conto conciso e porque transmite muito bem essa impressão. Eu fiquei assim, um pouco chateado agora porque vocês disseram que o programa não vai ter spoilers, eu tava louco para falar tudo do conto, mas enfim, eu achei muito legal que o conto ele trabalha essa perspectiva do horror cósmico, mas evita uma coisa que eu tenho visto bastante recentemente nessa retomada do horror cósmico, porque é aquela história, não há como essa retomada acontecer exatamente como ela acontecia quando ela surgiu, né? Que no caso não é uma retomada, mas o seu surgimento. Mas o que eu quero dizer há nuances históricas, características estéticas que são típicas da contemporaneidade que estão imersas nessa retomada e que eu não vi em A Garrafa e a Fossa e que é uma coisa boa. Principalmente o aspecto de uma gamificação do horror cósmico, né? Existe uma espécie de pasteurização dessa ideia para o entretenimento que justamente acaba descambando em obras bastante genéricas, né? Essa retomada não é 100% boa, muito longe disso, aliás. Tem um monte de gente que gosta muito das ideias de Lovecraft, mas que não entende as nuances da obra dele. A gente comentou, inclusive recentemente, por conta da adaptação genial, né, do A Cor que Caiu do Espaço, do Nicolas Cage, que tem certas características da obra que mesmo que Lovecraft não tenha sido um grande escritor, tem certas características que precisam ser respeitadas, porque senão elas desfazem o efeito que o horror cósmico tenta provocar, que é esse efeito de pequenez, de nulidade, de confusão e, em última instância, de horror e terror diante do que existe no cosmo. Aqui, inclusive até aproveitando, não sei se é uma coisa que a gente já explicou, mas explicando para o amigo espectador, por que o mar é uma coisa que também atrai os criadores de horror cósmico tanto quanto o espaço profundo? Porque, analogamente, eles funcionam da mesma forma, que é uma coisa que o Gustavo faz muito bem no conto. Trabalhar esse espaço como
vazio profundo de significado que é completamente indiferente ao ser humano e que provoca confusão quando confrontado. Que é esse outro elogio que eu queria fazer, essa nuance psicológica que o horror cósmico exige para produzir o seu efeito. Eu acho que você colocou muito bem no conto. Então, assim, ele funciona. Funciona tanto, inclusive, que eu já estava querendo transformar ele num one-shot de Call of Cthulhu aqui, de RPG com o pessoal, mas eu não funciono em RPG online, então eu estou esperando a pandemia acabar. Eu acho legal, sabe, reiterando que a gente falou que não vai entrar em spoiler, né? Ou seja, até por isso a gente tem que a gente falar mais do que o Gustavo, né? Porque nós somos o público no caso, né? E o que é uma oportunidade rara, né? E bacana, né? Esse bate-bola de criador e público. Mas é legal falar que dentro dessa regra, por assim dizer, dessa coisa que delimita o horror cósmico, no caso, né? Da pequenez do ser humano, da dúvida entre o sobrenatural e a loucura e tal, em vários contos, o que a gente encontra, e acho que na grande maioria deles, né, não vou falar de Lovecraft e tal, que eu até acho que eu gosto um pouquinho mais do que o Rafael, toda vez que abre a boca pra falar de Lovecraft, ele fala, não, que não era um grande escritor e não sei o que lá e tal, tá. Eu tenho problemas na minha leitura com Lovecraft, cara, eu já disse, eu prefiro muito mais o material sobre ele do que dele, velho. Mas enfim, essas considerações à parte, o que eu queria dizer é que todos que tentam seguir esse caminho, e eu não estou falando só do pessoal aí, amador e profissional do Brasil, que é esse que a gente tem visto bastante agora aparecer, muita gente disposta a trilhar esse caminho. Mas eu falo entre os gringos também. O que você vê é uma coisa que, sabe, muitas vezes, embora ele trabalhe com aspectos psicológicos que são fortes, que te pegam na hora, no final das contas, ele acaba sendo um pouquinho mais escapista, por não lidar com alguma coisa, mesmo que seja um fiapo, que cause algum tipo de identificação com o leitor. E eu acho que é um tipo de derrapada que o Gustavo não cometeu aqui. Eu reli o conto aqui antes de gravar o programa e eu percebi que existe, assim, de novo, sabe, tomando muito cuidado para não abrir o bico, sabe, sobre o ponto-chave da trama. Então, comprem esse conto, comprem a edição ou comprem só o conto lá na Amazon, por favor, para comentar isso aí depois, aí embaixo, sabe, descer além, nem que seja para chumbar. Mas enfim, eu acho que o Gustavo ele consegue trazer aí com o personagem do Queiroz, nenhuma relação com o Queiroz famoso aí da política brasileira, mas enfim, uma característica ali do Queiroz, eu acho que ela aproxima, embora ele esteja numa situação muito específica, esteja numa posição muito assim, sabe, que poucas pessoas que a gente conhece ou conhecerá poderiam ter compartilhado, eu acho que ele traz um certo tipo de sentimento que eu acho que é fácil de todo mundo se conectar. Né? E eu vou só me permitir falar isso, né? Que existe um componente, é a última coisa que eu vou falar que se assemelha com spoiler, tá? Tem um componente de culpa, né? No caso, né? E isso faz com que a gente, tipo, sei lá, consiga, sei lá, um pouquinho segurar a mão desse cara, entendeu? Isso falta em vários outros contos que eu tenho visto por aí, né? E assim, claro que cada culpa é um tipo de culpa diferente, mas todos nós trazemos algo disso na nossa vida. Então acho isso muito bacana dentro. Não sei se ele fez isso consciente ou não, mas se não fez, nossa, foi um acaso dos mais felizes, cara. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelos elogios, vindo de vocês, que são pessoas que eu admiro e respeito. Caramba, isso Pô, fico emocionado. Se tivesse uma câmera com qualidade HD aqui me filmando, eu ia pedir para dar um close na live. Não, mas obrigado mesmo. É muito interessante isso que vocês falaram, inclusive, quando vocês falaram dessa questão poderia ter derrapado como outras pessoas que trabalham um pouco nesse gênero, e eu não derrapei. Eu vou falar que eu não derrapei por pouco, porque a minha escaleta original continha todas as derrapadas possíveis e imagináveis. Assim, com certeza, só para vocês entenderem,
como é que foi o processo, assim, resumidamente, né? Primeiro, eu recebi um anúncio, né, dessa antologia abissal, e na hora que eu vi, eu falei, puxa, que legal, uma antologia de contos de terror nas profundezas, vou querer comprar para ler. Aí eu vi que não era um anúncio para uma antologia já pronta, era um anúncio para participar da antologia, né? Então era um esquema edital, você mandava seu conto, ele passaria por um critério de seleção com outros contos, se ele fosse selecionado, beleza, embarcava na antologia. Só que quando eu vi esse anúncio, estava muito perto da data limite para enviar o conto. Acho que eu tinha, sei lá, uma semana, um pouco menos, enfim, não lembro exatamente. Isso foi final de 2019. Eu tava cheio de coisa com trabalho, minha esposa tava grávida no final da gravidez, então foi uma loucura. Aí eu peguei e falei, será que vai dar para participar? Vamos ver. Aí eu deixei isso só na minha cabeça, aí passou uns tempos, aí eu comecei a ter uns flashes de ideia. Aí eu pensei, vamos ver o que sai, né? Aí eu fiz uma escaleta, né, de uma ideia que eu tive. E a escaleta contém todos os clichês que vocês falaram, todas as derrapadas que vocês falaram, assim, tudo que vocês falaram que tem de ruim nessa revisitação desse tipo de horror cósmico era o que estava na minha escaleta. E é normal isso, porque toda vez que a gente pensa em horror cósmico, a gente pega só as coisas explícitas no início para montar a sua história. Depois que eu fiz a escaleta, eu olhei com atenção, mudei algumas coisinhas, só que essa questão da culpa que o Daniel falou, enfim, essa questão um pouco mais sutil que o Rafa falou, foram coisas que só aconteceram no meu processo de escrita mesmo. A escaleta já estava pronta, eu comecei a escrever, a história mudou completamente, ainda bem, que ela ficou bem melhor assim do que estava antes. Antes estava ridícula, nossa, vocês não têm noção, tava horrorosa. É que a gente tá sem spoilers, mas tinha um final original que na hora que eu pensei originalmente, eu falei, puxa, que final legal. Hoje eu olho e falo, nossa, que bosta, como eu pensei nisso. Bom, mas enfim. E o que aconteceu? Conforme eu fui escrevendo o roteiro, eu também fui tentando fazer uma análise crítica, né? Então me colocando na posição de leitor também. Não só de leitor, mas leitor tipo, se eu fosse fazer um programa do Formiga Elétrica, igual a gente tá fazendo aqui sobre isso, o que eu falaria? E eu vi que eu tava chumbando muita coisa. Eu falei, aí não dá. Aí eu fui vendo, poxa, por que eu tô chumbando? Isso aqui, eu tô fazendo uma coisa do terror que tem nas piores histórias de terror que eu já li. Então eu falei, ok, então isso aí realmente não funciona. Aí, conforme foi passando o tempo, aí eu fui voltando, não na questão teórica, não é essa questão, mas voltando uma questão um pouco mais analítica, do tipo, poxa, o que eu gosto no terror? Né? Então, o que eu gosto em Lovecraft? O que eu gosto em Ambrose Bierce? O que eu gosto no Makin? O que eu gosto... Enfim, aí eu fui vendo, poxa, isso aqui é o que está faltando no meu conto. Aí, conforme eu continuava escrevendo, reescrevia tudo mais, aí eu já fui construindo muito mais consciente, né? Então, colocando ali uma razão um pouco maior, né? Junto com aquela emoção, vou escrever uma história e tal. Então isso foi importantíssimo. E é engraçado que vocês falaram bastante do Lovecraft, e o Lovecraft foi óbvio que é um conto muito influenciado pelo Lovecraft, todavia não foi muito consciente isso. A inspiração consciente que eu tive foi Ambrose Bierce. Isso total, tanto é que o próprio nome do submarino, Sebroma, né? Eu embaralhei as palavras de Ambrose, tem até uma parte, isso daqui não é spoiler, tá? Mas tem uma parte que eu faço uma brincadeira com a palavra carcoça, né? E que é do conto Um Habitante em Carcoça, do Ambrose Bierce. Que depois, né, enfim, Rei de Amarelo com Chambers, tudo mais, tal, mas originalmente do Bierce. Só que o que aconteceu? Justamente por conta desse tempo curto que eu tive para escrever, eu meio que fui indo, talvez, no estilo mais confortável, por assim dizer. E o mais confortável para a storyline que eu estava indo era primeira pessoa. E primeira pessoa é Lovecraft. Né? Enfim, então assim, tanto é que quando eu mandei pro Daniel ler, antes da versão final eu tinha mandado uma versão preliminar pro Daniel para pegar as observações dele, e ele até comentou isso, puxa, isso aqui tá muito Lovecraft. Aí, quando ele falou isso, eu parei,
caramba, é mesmo. E assim, na minha impressão, tem uma parte específica no conto que sim, é bem Lovecraftiana, né? Uma parte bem específica que você olha e fala, pô, isso é Lovecraft. Só que só quando o Daniel falou que eu me dei conta que o conto inteiro tava assim, Lovecraftiano. E tudo bem, não tem problema. Mas aí acho que a coisa que eu mais gostei no processo da escrita, mais quando estava já no meio assim do processo, foi que eu consegui usar a temática do oceano da mesma forma que eu gosto que a temática é usada em algumas histórias. Então tem uma influência na Garrafa e a Fossa, que é uma influência muito mais na questão do simbolismo do que na questão de estilo literário, que é o Velho e o Mar, do Hemingway. Por quê? Justamente por conta dele usar esse cenário do mar, como o Rafa bem disse, aquela coisa que te isola mesmo, né? Bem análoga à questão cósmica, mas que ela também é uma usada como metáfora, porque assim, é aquele negócio, o que é o consciente? O consciente é como se fosse um holofote brilhando uma parte pequena de um mar. Só que o mar está em constante movimento, então o seu consciente agora não é o mesmo consciente que era antes, nem o que vai ser depois. E no caso, uma informação que eu não falei lá na sinopse é que o Hugo Queiroz, por exemplo, ele é um alcoólatra. Isso ele fala bem no começo do conto, né? Eu tô aqui no submarino, tal, bem longe de qualquer gota de álcool. Só que ele tá num submarino que, no meu conto, ele é sim uma representação de uma garrafa que ele tá dentro. E que a garrafa, ela tá vazia. Todavia, em volta, está imersa num oceano molhado, que obviamente seria essa questão do vício / trauma dele. E eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou entregar spoiler. Mas isso foi o que me deixou mais contente assim no conto, porque essa questão do terror como metáfora, então, um monstro numa história de terror. Eu gosto quando o monstro é metafórico. O que eu quero dizer com isso? Não é só, você só gosta então de terror psicológico ou quando o monstro não aparece? Não é isso. O monstro pode aparecer, ele pode ser de carne, osso, meleca, seja lá o que for, mas tem autores, tem diretores, roteiristas, quadrinistas que conseguem colocar esse monstro, mesmo que ele seja explícito, ainda assim como uma metáfora também. Né? Como eu falo muito do Exorcista, tanto do Peter Blatt, o livro, quanto do Friedkin no filme, que, a gente tem o diabo ali, beleza, é o diabo, é o coisa ruim, é o capiroto, todavia o terror tá na mãe que não reconhece uma filha. Isso eu acho muito forte, e assim, eu queria muito colocar isso no conto. Não sei se vai ser satisfatório para todo o público, mas para mim foi o que me deixou mais contente, colocar o aspecto que eu mais gosto em histórias de terror em uma história própria. Aliás, você sabe, só fazendo um comentário, foi exatamente nisso que, quando eu tava lendo o conto, que eu achei, o Daniel tava falando das derrapadas, foi quando eu achei que você ia derrapar e você não derrapou, que foi justamente essa questão eu não vou chamar nem de monstro, porque quando a gente usa a palavra monstro, já evoca uma fisicalidade que eu nem acho que é muito de acordo com uma literatura de horror cósmico. Mas quando você evoca a monstruosidade no conto, ela é feita da maneira apropriada, dessa maneira como você falou, porque não é bom porque é metafórico, é bom porque a metáfora está de acordo com o que o conto apresentou. E, bom, você estava falando de processo criativo. A gente sabe muito bem que escrever um conto pode ser tanto muito fácil quanto muito difícil, porque da mesma forma que você não tem a necessidade de se estender demais no desenvolvimento de uma narrativa, da mesma forma você precisa apresentar o que é necessário e chegar ao ponto que você quer em pouco tempo. E funciona, eu entendi, essa é a minha interpretação, o seu conto funcionou porque ele é conciso, porque as ideias estão dispostas como elas precisam estar, inclusive a ideia de monstruosidade, que também tem a ver com a coisa que eu mencionei lá da outra fala do Daniel, da minha crítica a essa gamificação. O que é essa crítica? Tendo Lovecraft se tornado uma figura bastante popular no universo pop, naturalmente você tem uma decantação, uma diluição do que o universo dele significa, do que as ideias dele significam. E o que você vê muito hoje é, por exemplo, a banalização desse efeito do horror cósmico
tornando a relação com esses monstros um jogo. Você vê, por exemplo, em RPG, você consegue elencar atributos, qualidades, falhas e defeitos de acordo com a maneira como você se relaciona com esse monstro. O que é, obviamente, um universo de interpretação vastíssimo, mas em termos de impressão, você acaba tendo seu efeito prejudicado. Ou, por exemplo, quando você tem videogames ou jogos de tabuleiro que elencam monstros por poder, por exemplo, você tem um jogo onde a figura do Cthulhu é menos poderosa do que a figura do Nyarlathotep, e para você ter uma mecânica, um design de jogo que você pode interagir, você sacrifica efeitos de horror, você sacrifica a nuance psicológica desse tema pela possibilidade de interagir ludicamente com ela. E inclusive por isso eu acho que muitos autores têm muita dificuldade de trabalhar ideias como a de caras, como não só do Lovecraft nesse sentido, mas de todo aquele pessoal que trabalhava o horror e o pessimismo cósmico na virada do 19 e no começo do 20, que é a de trabalhar a palavra, trabalhar a semântica, trabalhar a hermenêutica, entender que o horror e o terror são conceitos, né? Você falou do Exorcista agora. Você tem toda a razão, cara. O que nos provoca medo não é, principalmente no filme, não é aquela montagem horrorosa com a estátua do Pazuzu aparecendo de repente no quarto. É tudo o que vem antes. É a construção da ideia, é a impressão, é o conceito. E eu acho que dentro do escopo do conto que você escreveu, ficou muito bom. Ficou muito bom, cara. Ficou bom porque funciona. Bom, pessoal, deixando aí mais um apelo para que vocês comprem Abissal, Terror das Profundezas, ou procurem o conto do Gustavo diretamente aí na Amazon para adquiri-lo avulso. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que, se você ainda não deu like, ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora para nós, por gentileza. E a gente tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/formiguaelétrica.com.br, onde existem rolam papos animadíssimos como esses que vocês testemunharam agora. Agora você imagina você aí sendo capaz de bater bola com a gente todos os dias, a hora que você quiser, e olha que o pessoal aqui é ativo, tirando o Paulão, é claro, né? Mas tá todo mundo lá todos os dias, sabe? Compartilhando informação, sabe? Falando dessas coisas bacanas, falando dos nossos projetos paralelos aí na literatura, nos quadrinhos e onde mais aparece, que a gente tá se enfiando num monte de coisas, né? Formiga Elétrica tá crescendo. Então entra lá para você conhecer nosso plano de recompensas, tal, seja um apoiador do Formiga Elétrica, faça parte aí da nossa família, beleza? Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica, manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br, e é isso, até quarta-feira que vem, falou!